Choque total! Azerbaijão está pronto para atrair Putin para negociações em Baku. Aliança com Kiev e armas da vitória para as Forças Armadas. Aliyev fez a sua escolha. Um golpe no estômago de Moscou. O choque que Maia Sandu deu a Zelensky. Isso foi direto na cara. O apelo deve ser ouvido por todos. Ucrânia e Moldávia arrancam a Transnistria das mãos do ditador. Militares ucranianos partem para a batalha. Negociações secretas que chocam até a elite do Kremlin. Sensação real, o inferno na Crimeia para o inimigo, por Mariuk. Os nossos romperam a defesa inimiga e queimaram navios, aviões e defesa aérea. Uma operação especial de dar calafrios. O SBU finalmente abriu caminho para a libertação da península. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou a Darina Gutskalo e nós estamos começando. Agora é oficial, uma nova aliança de defesa. Ucrânia e Azerbaijão agora estão do mesmo lado da barricada. Volodymyr Zelensky e Ilham Aliyev concordaram com a vitória de Kiev e o início da produção conjunta de armas. Ucrânia e Azerbaijão assinaram 6 documentos em diversas áreas. O principal é o Complexo Industrial de Defesa. Vamos desenvolver a nossa cooperação e aprofundá-la. Um sinal forte vindo de Baku, o Azerbaijão está claramente do lado da Ucrânia. Aliyev declarou abertamente apoio à soberania e integridade territorial. Azerbaijão e Ucrânia apoiam e apoiarão a soberania e a integridade territorial de seus países em todas as organizações internacionais. Isso não é toda. Uma explosão política no coração do Cáucaso. Baku está pronto para forçar Putin a sentar-se à mesa de negociações para alcançar uma paz justa. A próxima fase de negociações no formato Estados Unidos-Ucrânia-Rússia pode ocorrer no Azerbaijão, caso a Federação Russa também escolha a diplomacia. As apostas subiram ao máximo. O Cáucaso parece estar desafiando Putin. Enquanto isso, os próprios analistas dizem abertamente que a visita de Zelensky e a assinatura de vários tratados internacionais são um sinal bastante revelador, principalmente para Aliyev. Isso ressalta que o ressentimento do líder do Azerbaijão após a queda do avião permanece. Que Aliyev, ao aceitar compensações da Federação Russa, registrou acima de tudo sua própria vitória política sobre Putin e não uma intenção de normalizar as relações ao nível anterior à queda do avião. Que entre a Ucrânia e a Turquia existe provavelmente um processo de parceria que abrange também países aliados de Ankara, como a Síria e o Azerbaijão. Afinal, o Kremlin tanto queria a redistribuição das esferas de influência e do mundo, coisa que tá. A partir de agora, Kiev e Baku agem em sincronia e estão prontos para defender seus interesses em todas as plataformas internacionais. Isso não é mais apenas diplomacia, é a formação de novos laços e o fortalecimento da posição da Ucrânia no mundo. Tornou-se urgente saber por que Maia Sandu veio à Ucrânia. Diretamente de Kiev, a presidente da Moldávia deu um sinal claro. Chisinau está pronta para se juntar à coalizão de voluntários da Iniciativa Internacional em apoio à Ucrânia. Sim, estamos prontos para nos juntar à coalizão dos dispostos. Já discutimos com o lado ucraniano como exatamente isso pode acontecer, levando em conta que a Moldávia é um estado neutro. Segundo ela, a Moldávia já não é novata em questões de cooperação de segurança com a Ucrânia. Agora, em Chisinau, estão prontos para ir além, ampliar a interação e passar das palavras para formatos concretos de participação e iniciativas conjuntas. Um sinal claro do aprofundamento gradual da parceria. Além disso, agora a questão da libertação da Transnistria está sendo discutida diretamente com Kiev. A maior contribuição que a Ucrânia já está dando é manter o exército russo longe das fronteiras. E, com isso, nos permite buscar uma solução pacífica para o conflito. E nós valorizamos muito isso. Por sua vez, Volodymyr Zelensky confirmou com firmeza que a direção da Transnistria está novamente em foco. E não apenas como um tema político, mas como uma questão de segurança direta. Para nós, a questão da Transnistria sempre foi uma questão de segurança em nossas fronteiras. No Comando Operacional Oeste, enfatizam, as forças de defesa mantêm a situação sob controle e se preparam para qualquer desenrolar dos eventos. Paralelamente, fortalecem ativamente as posições, constroem fortificações e aumentam as capacidades do sistema médico. Os militares que servem na fronteira com a República não reconhecida dizem que os russos não serão bem-vindos aqui e que ficarão em uma situação muito difícil se tentarem cruzar a fronteira.
No nível internacional, a Ucrânia define cada vez mais claramente suas prioridades e sinaliza a importância da estabilidade nas fronteiras do Sudoeste. Será que agora mesmo Kiev e Chisinau estão negociando a portas fechadas para finalmente consolidar a paz nos territórios? Acompanhamos o desenrolar dos fatos. Um choque total, a Crimeia certamente não esperava tal derrota. O SBU apertou o laço no pescoço do inimigo e atingiu de imediato uma série de alvos militares importantes. Tanto a frota quanto a aviação do inimigo esqueceram que a tranquilidade é ao mesmo tempo. As forças especiais ucranianas realizaram uma operação em Sebastopol e no aeródromo de Belbek e privaram os ocupantes dos grandes navios de desembarque Yamal e Filchenkov, do navio de reconhecimento Ivan Kurs, além da aeronave MiG-31. Isso não são apenas perdas diretas de equipamentos, mas também a destruição da capacidade do inimigo de controlar o espaço, proteger suas forças e planejar novos ataques. Além disso, os nossos conseguiram atingir o centro de treinamento da Frota do Mar Negro da Federação Russa, Lukonka, o quartel-general de inteligência radiotécnica das Forças de Defesa Aérea, o radar MR-10M1, o MIS-M1, até o chamado governador da Sebastopol ocupada, Mikhail Razvojayev, confirmou de fato os ataques massivos e admitiu: esta noite foi uma das mais tensas para a cidade em todo o tempo. Segundo ele, as forças ucranianas realizaram um ataque poderoso, utilizando pelo menos 71 drones. Escalas que são difíceis de ignorar. Analistas dizem abertamente que o SBU furou o chamado guarda-chuva de proteção da península, então haverá mais. As tropas ucranianas provavelmente continuarão a usar a grande zona de ataque na retaguarda profunda da Rússia e a sobrecarregar as defesas aéreas russas, para realizar ataques mais frequentes e em maior escala contra a infraestrutura petrolífera russa e alvos militares, impulsionados pelo aumento da produção de drones nacionais na Ucrânia. A realidade russa está caindo aos pedaços. Incêndios, problemas ambientais e cada vez mais tensão. Na internet, uma onda de emoções e reclamações. Finalmente aconteceu. Os russos imploram pelo fim da chamada Operação Militar Especial e se opõem abertamente a Putin. Inesperadamente, a propaganda começou a dizer a verdade. O momento da verdade chegou. Os nossos conseguiram abrir o caminho do inimigo direto para o inferno. Afinal, como os russos vivem agora, o que dizem e do que realmente têm medo, vamos descobrir a seguir. Chuva de petróleo, fuligem no ar e nuvens negras. Em Tuapse, na Rússia, refinarias de petróleo queimam há mais uma semana. O fogo começou após ataques de drones ucranianos. Eu queria muito poder morar com meu filho, bem perto do mar. Só que agora, infelizmente, o mar tá todo estragado, completamente sujo, por causa desse óleo. Esses drones ficam voando, destruindo tudo. Você nem sabe se vai continuar viva. O Kremlin não vê problemas e os funcionários locais apenas pedem que a população fique em casa e não entre em pânico. As pessoas são forçadas a se calar e elas têm medo. Pelo visto, a chuva de petróleo abriu os olhos dos moradores de Tuapse. E eles finalmente viram que a guerra já dura 5 anos. Realizaram um ataque brilhante, transformando a refinaria e o terminal locais em uma erupção vulcânica. E, consequentemente, os russos também estão vendo isso. Alguns blogueiros pró-guerra também começaram a falar. Falaram abertamente sobre a falta de perspectivas no fronte. O propagandista Evgeny Golman ficou em choque depois que um piloto ucraniano operou um interceptador a 2.000 quilômetros de distância. Eles simplesmente nos ultrapassam. Nós tentamos como tartaruga, mas um guepardo nos ultrapassa. Sempre essa expectativa, essa nuvem rosa. Tirem os óculos. Nós temos problemas. Há mais gente indignada, assim como motivos para reclamar. Reclamam do comando militar, da defesa aérea incompetente e também da pobreza. No 5º ano da guerra em grande escala contra a Ucrânia, os russos finalmente entenderam. O fundo do poço econômico está próximo. Até nas regiões mais pobres da China, a renda é maior do que nas nossas regiões mais pobres. Não pode ser assim. Tudo que temos está indo pelo ralo. Mas as preocupações mais dolorosas dos russos foram listadas pela ex-participante e apresentadora do Dom 2 e agora blogueira, Victoria Bonia. Vladimir Vladimirovich, as pessoas têm medo do senhor. Entre o senhor e nós, o povo, existe um muro enorme e espesso. Segundo Bonia, existem 5 problemas principais na Rússia.
O bloqueio da internet, dificuldades econômicas, além de inundações, perda de gado e vazamento de óleo. 25 milhões de russos assistiram essa bonha. E por aí vai, porque ela tocou em temas muito desconfortáveis, sobre os quais todos já comentam em suas cozinhas. Porque a economia está caindo, os empregos estão diminuindo, os negócios estão caindo, a internet... Depois, Bonha agradeceu a Peskov pela resposta entre lágrimas e se distanciou da oposição. Eu não tô com vocês, estou com o povo. Tô com o povo e faço parte do povo. E, paralelamente, a blogueira discutia com o propagandista Solovyov. E essa vagabunda acabada abrindo sua boca suja e poluindo o espaço. A propósito, até aquele propagandista Solovyov mudou um pouco a retórica e suspira cada vez mais após cada ataque certeiro contra a Rússia. A audiência de Bonha cresceu após o discurso. Ela já tem cerca de 13 milhões de seguidores. Mas a blogueira de Mônaco não se atreveu a criticar o próprio Putin. Nesses pontos não há guerra, em primeiro lugar, propriamente dita. Em princípio. E, em segundo lugar, na crítica que ela transmite ao seu público, não há espaço para críticas a Putin pessoalmente e ao seu regime político, como um todo. Ela critica alguns funcionários que fazem algo errado, enganam, incluindo os maus boiardos do bom czar, entregando-lhe as pastas erradas, os relatórios errados, inflando, enganando. Curiosamente, os insatisfeitos explodiram após a publicação de dados sobre a queda de 10% na aprovação de Putin. E isso poderia ser uma isca do Kremlin para identificar os opositores do regime. Não acho coincidência que esses apoiadores da guerra tenham começado a falar de repente. Porque, esses apoiadores também são ou do GRU ou do Ministério da Defesa. E sabe, funciona como uma espécie de isca. Todos começam a correr ou algo pode acontecer. Eles identificam os insatisfeitos. E depois eles levam uma bronca. Isso é algum tipo de oposição interna? Ou talvez seja uma liberação controlada de pressão? Para que agora, por assim dizer, mostrem que Putin sabe, Putin reage à situação, talvez demita alguém por excessos. E quanto à Victoria Bonla, ela mesma resolveu dizer a verdade? Ou alguém sugeriu? Talvez ela esteja realmente transmitindo o que realmente pensa. Por outro lado, pode ser um projeto político controlado. Eles gostam muito disso na Rússia. É como uma Sobchak 2.0. Para mostrar aqui, quem é a oposição ali? Um líder de oposição artificial deve neutralizar os sentimentos de protesto na Federação Russa. Mas esse esquema pode não funcionar, porque os tempos mudaram, mas os métodos não. E isso chegou até os comunistas. Se vocês não tomarem medidas urgentes, financeiras, econômicas e outras, no outono nos espera o que aconteceu em 1917. Ilya Remezlo, ex-admirador e agora crítico de Putin, também fala sobre tempos de mudança. Ele, a propósito, foi liberado do hospital psiquiátrico. Dizem que, por trás dele, estão pessoas influentes das estruturas de segurança. Portanto, talvez se trate de um conflito na liderança russa. Entre, por assim dizer, os agentes de segurança, principalmente o FSB, de um lado, e a ala empresarial, sim, os grandes oligarcas. Funcionários com empresários. E não importa o que se esconda por trás das queixas contra o sistema, seja por parte dos propagandistas Z ou de blogueiras, tudo isso pode abalar a Rússia. E os ataques dos nossos drones e mísseis ajudarão nisso. Yevgenia Tereschenko, Nós Somos a Ucrânia, Maratona Notícias Unidas. Choque! Esta arma foi mostrada pela primeira vez. Agora se sabe como nossos defensores conseguem manter a frente de Zaporizhia. Drones inimigos caem e soldados russos em companhias inteiras partem para sua última jornada. Os generais de Putin estão em choque total. Ordem de emergência para recuar. O fracasso se aproximou da segunda maior força do mundo. Essas imagens do nosso trabalho viralizaram na internet. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. Os Shaeds russos atacam Zaporizhia em 4 ondas, mas assim que entrarem no alcance desta unidade, quase certamente serão abatidos. Isso, tá pegando fogo. Tá queimando o DROD. Isso. Uma das unidades mais inovadoras é o 475 Regimento de Assalto Quad 92. No regimento foi criado um grupo de caçadores de Shaheeds. Eles protegem Zaporizhia
Os rapazes têm torres automáticas exclusivas de fabricação ucraniana. Esta é a torre inteligente Sky Sentinel. Uma arma capaz de identificar e rastrear sem intervenção humana e destruir alvos aéreos. O programa calcula sozinho a distância até o alvo e faz a compensação necessária. Fomos os primeiros jornalistas a ver de perto as capacidades desses sistemas robóticos em combate real. Os rapazes do COD 92 aprenderam a operar as torres inteligentes com maestria, tanto no modo automático quanto no manual. No momento, usamos o modo manual porque nesta área é um pouco difícil detectar os Shaeds, pois eles voam muito baixo. Dá para dizer que é semi-automática esse modo? Sim, dá, porque é como em um jogo. Você segura o botão, ela trava no alvo automaticamente, o segue, faz a compensação e sua tarefa é só puxar o gatilho. O sistema já está em serviço de combate? Sim. Tá molhando direto agora. Vai para esquerda. Ah, sério? Olhem acima de nós. Lá vem o assassino não tripulado a lado. Mas sua trajetória já foi calculada. E o ponto de encontro com a munição ucraniana foi definido. Parece um Shahed. Ah, tá pegando fogo. Vocês o atingiram, Buba. Ele tá caindo. Bem, a explosão foi depois que ele já tinha caído. Danificou. Quer dizer, não explodiu no ar, mas ele foi pro chão. O alvo foi danificado e depois disso o alvo começou a cair e explodiu. O paradoxo é que a especialidade desses combatentes não é defesa aérea, mas artilharia. Poderosas unidades M109 Paladin que continuam a afastar gradualmente os invasores de Zaporizhzhia. Na direção de Zaporizhzhia, trabalhamos de forma diferente da direção de Kharkiv. 50, 60, com certeza. 50? 50, 60 projéteis por dia os rapazes conseguem disparar. Os artilheiros do Regimento 475 são soldados universais. Podem disparar canhões, abater Shaheds, aprenderam a pilotar drones FPV e, se necessário, proteger suas instalações contra eles. Foi justamente a versatilidade do Código 92 que se tornou um dos fatores para que, em sua área de responsabilidade, o regimento repelisse o inimigo por vários quilômetros. Bem, em um único dia, destruímos 2 S-1D30, um morteiro inimigo e um posto de observação. Isso tudo em apenas um dia de trabalho. Mesmo nas condições de uma guerra de drones, o regimento não abre mão da artilharia. Durante o dia, o caminhão de munição chegava a vir 2 vezes sob o ataque de drones FPV. E nossa tarefa era garantir que quando nossa infantaria entrasse, não houvesse mais ninguém lá. E nós conseguimos. O resultado conjunto de todas as unidades ucranianas que operam na direção de Zaporizhzhia é de quase 500 quilômetros de terra ucraniana libertada. Temos que ser mais esperto que o inimigo. E então haverá uma chance de recuperar. Ainda mais. Fogo! Fogo! Andriy Tsaplienko, Ilya Shenkarenko, Serhiy Perfilov e TSN Tisden. 1+1 Maratona Notícias Unidas. Neste exato momento, surgiu algo chocante. O segundo exército do mundo está chegando ao fim. O Kremlin está indo a extremos. Estudantes estão sendo enviados em massa para o fronte. A chamada Operação Militar Especial chegou à porta de cada russo. O sistema da grande, invencível superpotência está falhando, e isso não pode mais ser escondido. O que virá a seguir? Será que o homem do bunker começará a enviar mulheres russas para a linha de frente? Vanervi. Este é o site da prestigiosa Universidade Estadual de São Petersburgo. Bem na página inicial, eles oferecem informações sobre o serviço nas tropas de sistemas não tripulados. Aos estudantes, prometem licença acadêmica, a profissão do futuro e uma compensação muito generosa. Um salário de $2.000 por mês e 50 mil de bônus de contratação. Esse é um dinheiro que um russo comum precisaria economizar por anos, se não décadas. Vejam como o vice-reitor da universidade promove o serviço em uma reunião com os estudantes. Além disso, aqueles que estudam em regime pago após o serviço serão transferidos para vagas gratuitas ou receberão 100% de desconto nas mensalidades. Isso não é apenas patriotismo ou subserviência ao governo. É uma diretriz do Ministério da Educação. Segundo defensores dos direitos humanos, todas as universidades russas foram obrigadas a enviar 2% dos estudantes para o exército. Isso é apenas parte de um sistema mais amplo,
Regiões, órgãos públicos e até empresas estão recebendo essas metas. Na prática, todos devem garantir sua cota de recrutas. Esse era um dos métodos que os jovens usavam para evitar o exército. Eles se inscreveram em um programa de mestrado na Rússia. E em muitos casos nem sequer pretendiam frequentar as aulas. Então, é uma tentativa de acessar aquelas pessoas que não querem servir, para forçá-las a se alistar no exército de uma forma ou de outra. Mas isso provavelmente também abre enormes oportunidades por corrupção. Se você pagar ao decano ou ao vice-reitor, eles não vão te tocar. Militares de vários escalões têm frequentado instituições de ensino em todo o país. Todos elogiam as novas perspectivas para rapazes e moças. Século XXI é robotizado e está em ascensão. É agora que precisamos lançar essa base de sistemas não tripulados em cada menino, para minimizar a reserva humana no futuro. Essa é a principal promessa aos estudantes, enviá-los não para trincheiras sujas, mas para tropas de drones de elite. Dizem que o contrato é de apenas 1 ano e longe da linha de frente. Agora, muita informação de que os soldados russos têm de pagar os seus comandantes para sobreviver. Então é possível que você fique pouco tempo na unidade de drones e depois, se não pagar suborno, acabe rapidamente no fronte. E parece que a juventude russa suspeita das nuances do serviço, pois não está nem um pouco ansiosa pelo combate com drones. Ouça como a diretora de uma faculdade em Novosibirsk se queixa quando nenhum estudante se voluntaria para o exército. A pátria exige, é preciso ter algum temor. O quê? Vamos voltar em um caixão de zinco ou quê? De onde vem esse medo? Quem incutiu esse medo? E quem vai nos proteger? O quê? Vocês são todo covarde aqui? Estão com medo? Vejam só, como vocês tremem pelas suas vidas. Os estudantes universitários na Rússia puderam, por muito tempo, evitar seus deveres patrióticos e responsabilidades. A guerra era o destino das classes sociais mais baixas, da classe trabalhadora e dos habitantes das províncias. Portanto, não é surpresa que agora comecem a envolver no esforço de guerra esses membros da sociedade, relativamente privilegiados, que estudam com bolsas. Jogue como um adulto. O alistamento no exército é vendido como uma diversão fácil. Dizem, vocês não adoram jogar videogames? É a mesma coisa, só que não é virtual nem de graça, mas em uma guerra real e por muito dinheiro. Há agora muitas evidências de que a Rússia usa certas táticas insidiosas para forçar o alistamento no exército. As categorias mais vulneráveis são recrutadas à força, devedores, pessoas socialmente isoladas e aqueles fáceis de pressionar. Agora, os estudantes também foram incluídos. Tudo isso é uma continuação da estratégia de diversificar ao máximo as fontes de recrutas. Este sistema também abrange mercenários estrangeiros e prisioneiros. Após 4 anos de guerra, a mobilização forçada finalmente chegou à capital. Moscou é uma cidade perigosa para os recrutas. Muitos já perceberam isso. Batidas e incursões policiais, detenções no metrô, arbitrariedade jurídica, e tudo isso para cumprir as metas de recrutamento. A escalada continua. Cada novo recrutamento se torna ainda mais rigoroso e as batidas mais brutais do que antes. Vários métodos estão sendo usados apenas para não declarar uma mobilização geral. Ele está adiando. Ele não quer tomar essa decisão impopular, claro, uma decisão impopular. Ele não quer repetir. Setembro de 22, quando milhões de russos fugiram, para a Geórgia, Armênia, Cazaquistão a pé. Acho que ele vai evitar um grande recrutamento formal, assim, tudo pelo fronte, tudo pela vitória, e vai pressionar, sim, seja pelas universidades ou através de certos governadores, pegando pessoas aos poucos e, claro, baixando ainda mais as exigências médicas. Minha perna direita foi amputada até o joelho, mas estão me enviando para a linha de frente. O envio de pessoas com deficiência para o fronte e o recrutamento de estudantes é certamente um sinal de que nem tudo vai conforme o planejado na busca por recrutas. Ainda mais que as estatísticas também são corrigidas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Antes, a Rússia conseguia recrutar cerca de 30 mil pessoas por mês, mas agora isso já não é suficiente. As perdas mensais chegam a 35 mil.
e desde janeiro superam o ritmo de contratação. Eles não conseguirão recrutar milhares de estudantes de jeito nenhum. E já não existem mais milhares de alcoólatras e sem-teto. Então, de qualquer forma, me parece que esse nosso mito sobre uma reserva humana infinita da Rússia é um pouco irreal, porque a maioria, se não todos os que queriam, já foram e morreram, e todos os que não queriam foram arrastados. E agora estão arrastando essas pessoas, elementos sociais, sabe? E alguns estudantes, alguns que se meteram em problemas em seus cursos. Mas para recrutar 30 mil pessoas assim por mês, ou até mais, chegar a 50 mil, na minha opinião, são números muito altos. Portanto, a mobilização oculta continuará e se expandirá, entrando onde antes não existia: universidades, escolas técnicas e faculdade. Svitlana Chernetska, Podrobitsi, Canal Inter, Maratona Jedini Novini. Com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos agora mesmo acompanhando os eventos mais atuais para contá-los a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!